Sábado, 18 de março de 2017. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Portal do Jurisdicionado. Tribunal de Contas do Estado promove mais uma etapa de treinamento do novo sistema de auditoria. Capacitação pedagógica. Técnicos do TCE participam de cursos sobre gestão de obras públicas em época de crise. Ferramenta de fiscalização. Presidente da Corte de Contas Sergipana, Clóvis Barbosa, defende a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista desta semana, o bate-papo é com o secretário do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto César Viana. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! Depois do período de férias, estou de volta para levar até você as notícias da Corte de Contas de Sergipe. E agora vamos falar sobre o projeto de emenda constitucional que tramita no Senado Federal, que trata sobre a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Iniciativa que é vista com bons olhos pelo presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, acompanhou uma comitiva formada por conselheiros de 7 estados, junto com o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, o conselheiro Valdecir Pascoal, para entregar em Brasília aos senadores Antônio Anastasia e Simone Tebet o texto da PEC que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Os senadores avaliaram positivamente a proposta e se mostraram de acordo com a criação do órgão, que não renderá despesas extras para a administração pública, já que os próprios tribunais serão responsáveis pelos gastos. Os problemas que existiam para a criação da PEC, para a criação do Conselho Nacional, para a aprovação da PEC, esses problemas foram resolvidos nessas reuniões que nós fizemos esta semana. Que o maior problema seria a despesa com a criação do novo Conselho. Mas isso está superado porque tudo funcionará no Tribunal de Contas da União. Atualmente tramitam no Congresso Nacional 6 PECs sobre o mesmo tema. No novo texto, as propostas foram unificadas. Ao ser instituído, o Conselho Nacional vai estimular a transparência e melhorar o desempenho dos trabalhos nos tribunais de contas. Nós vamos ter uma legislação uniforme para todos os tribunais de contas. Nós vamos ter um entendimento para todos os casos que ocorrem na administração pública igualitária, vamos ter uma uniformização dos acordos, né? A questão ética dos conselheiros dos tribunais de contas, nós temos hoje problemas em todo o país e conselheiros que foram afastados, temos em Rondônia, no Ceará, temos em Alagoas, aqui vizinho, agora no Rio de Janeiro, quando houve uma delação premiada de um ex-presidente que acusa mais 4 ou 5 conselheiros de terem recebido propina. Temos o caso agora de São Paulo, com Andrade Gutierrez, denunciando todos os conselheiros da casa. Enfim, esses problemas serão resolvidos pelo Conselho Nacional. Eu acredito que o CNJ e o CNMP melhorou muito o nível da atividade, tanto do Poder Judiciário como também do Ministério Público. E o CNTC vai, evidentemente, melhorar também o nível da atuação dos conselheiros dos tribunais de contas do país. O Tribunal de Contas do Estado promoveu mais um encontro para esclarecer dúvidas dos jurisdicionados sobre o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, o SAGRES, que substituirá o antigo Sistema de Auditoria, o SISAP. A nova etapa do treinamento reuniu mais uma vez servidores de câmaras de vereadores de diversos municípios sergipanos e trouxe uma novidade. Dessa vez, os jurisdicionados puderam comprovar como é feito o acesso ao sistema na prática. Os outros eventos foram mais informativos. Esse a gente está ensinando como as pessoas vão fazer, já mostrando o sistema. O portal do jurisdicionado, como é que ele faz para entregar, como é que ele faz para assinar digitalmente, uma assinatura digital. Mostrando as diversas fases da entrega, porque a entrega ela gera inconsistência. Onde é que estão essas inconsistências? A gente mostra um relatório.
Depois de tiradas as inconsistências, aí o relatório apresenta que ela está entregue, mostrando que houve assinatura digital dos 2 gestores. No caso, serão 2 assinaturas digitais. Do ordenador de despesa, o titular do órgão ou da prefeitura, e uma de um auxiliar, um contador, por exemplo. Serão obrigatórias 2 assinaturas digitais. Com isso, ele conclui a remessa da prestação de conta mensal. O Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, o SAGRES, vai substituir o antigo Sistema de Auditoria, o SISAP, e presta contas à sociedade por possibilitar o acesso aos gastos públicos por meio de dados cadastrados no site do TCE. O público do novo encontro foi formado principalmente por novos gestores e outra capacitação deve ser ofertada pelo tribunal nos próximos dias. Como a gente estabeleceu já o prazo de prorrogação, que é 31 de março, a remessa de janeiro ela deve ser entregue até 31 de março. E os escritórios divulgaram bastante o novo modelo, as novas informações. Então, daí a adesão agora tem sido bem maior que das outras vezes. Inclusive, a gente teve que limitar o número de participantes, que a gente encerrou as inscrições e vamos abrir um outro momento para repetir esse mesmo evento, porque não dava para suportar aqui o auditório. Esgotou a quantidade de lugares. Além dos treinamentos, o tribunal também disponibilizou um canal para tirar dúvidas que eventualmente surjam durante a utilização do sistema. Nós estamos com o e-mail integração.jurisdicionado@tcs.gov.br, que é um lugar onde as pessoas podem pedir, agendar um atendimento presencial. Ou mandar alguma dúvida por e-mail e a gente responde ou faz um agendamento presencial. Quem participou da nova etapa classificou o treinamento como um complemento essencial aos eventos anteriores. Todas as informações estão sendo claras, apesar da gente já ter um conhecimento prévio que a gente já vinha aqui em outros momentos com o pessoal aqui do tribunal e está basicamente assim, está deixando de maneira mais clara e a gente acredita que dessa maneira vai ajudar muito a administração do nosso município. Essa ferramenta hoje em dia do Tribunal de Contas está sendo excelente, inovadora. Tanto transmitindo para a administração pública esse novo conhecimento, né, ampliando para aqueles que ainda não viram, não tiveram acesso à possibilidade de manusear a ferramenta, porque agora a ferramenta online não está mais existindo o SISAP, sim agora o SAGRES, né, e esse novo conceito agora vai ramificar e vai esclarecer aqueles que ainda têm dúvidas para utilizar na própria administração. A seguir, servidores técnicos da Corte de Contas sergipana participam de capacitação sobre gestão de obras públicas em época de crise. E ainda, a gente divulga o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, o TCE na TV volta já! Já estamos de volta e desta vez a gente destaca o curso promovido pelo TCE para capacitar os técnicos do órgão sobre gestão de obras públicas em época de crise. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O curso intitulado Obras Públicas, Gestão na Crise foi ministrado pelo engenheiro, advogado e dirigente do Tribunal de Contas da União, Cláudio Sarian Altonian. O objetivo foi orientar e esclarecer dúvidas dos servidores e jurisdicionados sobre a fiscalização de obras públicas, levando em consideração o atual cenário de crise econômica. A proposta é tornar o controle e fiscalização dos gastos públicos ainda mais eficientes. A gente procura abordar todos os temas, desde o projeto básico, passamos pela licitação, pela contratação, pela fiscalização do contrato e recebimento,
e destacando quais são os impactos desse contingenciamento em cada uma dessas etapas. Buscamos também passar uma visão do controle para que os participantes possam aliar todo o conhecimento técnico e jurídico de fiscalização de obras para que os seus trabalhos de auditoria sejam melhor conduzidos. Durante a abertura do evento, o conselheiro Carlos Alberto Sobral, diretor da Escola de Contas do TCE, avaliou a importância dos eventos de capacitação que têm sido promovidos pelo órgão e o empenho em instruir e qualificar servidores. O Tribunal de Contas está aqui aperfeiçoando e qualificando o seu servidor. Essa é a grandeza do Tribunal de Contas. Não é apenas o de fiscalizar, de sancionar, mas o de educar e qualificar melhor seus servidores. Já o empresário e presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas, Luciano Barreto, que acompanhou o treinamento, reconheceu o trabalho do Tribunal de Contas e destacou que eventos como esses facilitam a relação entre setor privado e setor público. Importante essa luta para melhorar a relação entre o setor privado e o setor público da construção civil vem há 10 anos. Temos tido todo o apoio aqui do Tribunal de Contas de Sergipe. A minha presença aqui é no sentido de ver se desperto aqueles que fazem o controle da obra pública para a necessidade de perseguir um modelo que permita que a obra seja concluída. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, recebeu no gabinete dirigentes da Receita Federal em Sergipe. Durante a visita, o delegado da Receita, Milton Caldas, falou sobre a importância do diálogo e da troca de informações entre os órgãos para o desenvolvimento dos trabalhos. Também participaram da visita de cortesia o delegado adjunto Edson Fiel Filho e o chefe da fiscalização da Receita, o auditor fiscal André Passos. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, prestigiou a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia. Foi empossado como presidente para mais um mandato o conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, que ficará à frente da Corte de Contas até o ano de 2019. Na ocasião, o presidente do TCE de Sergipe elogiou a trajetória do conselheiro reconduzido à presidência do TCM da Bahia e desejou sucesso durante a nova gestão. E o TCE na TV divulga agora o balanço semanal dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 2 processos de contrato de prestação de serviços e de transferência para reserva remunerada. Na segunda Câmara, 57 processos foram julgados, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, autos de infração e contas de recursos de convênio. E no Pleno, o colegiado julgou 25 processos e 2 protocolos, dentre contas anuais, denúncias e representação. Dentre os assuntos debatidos, a decisão da conselheira Suzana Azevedo pela expedição de medida cautelar no município de Areia Branca acerca de irregularidades na realização de processo seletivo simplificado realizado esta semana no município. O processo seletivo de contratação, né, de pessoal da Prefeitura de Areia Branca é realmente um caso extraordinário. Como é que em 2 dias você vai abrir as inscrições, as pessoas precisam se inscrever, avaliação dos currículos em 1 dia apenas e contratação tudo já no dia 17. Então, 14, 15 e 17 já estaria concluído todo o processo de contratação de engenheiros, de professores, de pessoas ligadas à saúde, em todas as áreas. E para você ter uma ideia, contrariando todas as leis, né, de lisura, de transparência, da responsabilidade pública, de tudo, porque você vai de encontro à Constituição, vai de encontro a todas as normas do tribunal, as leis financeiras. E para se ter uma ideia, né, o prefeito ele tinha que avisar também ao tribunal com 40 dias de antecedência. Também não fez. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o convidado é o secretário do Meio Ambiente de Aracaju, César Viana. E depois do intervalo, a gente volta já.
capital sergipana completou ontem, dia 17 de março, 162 anos. E no quadro Entrevista desta semana, vamos falar sobre uma das maiores carências de Aracaju quando o assunto é meio ambiente, a arborização. Assunto que preocupa o secretário do Meio Ambiente, César Viana. Veja. Quero tratar do item que é fundamental, arborização. Como é que está Aracaju, secretário? Primeiro, como você encontra a prefeitura nesse item? Olha, veja o seguinte, é uma preocupação do prefeito Edivaldo Nogueira, é uma preocupação de toda a equipe hoje da SEMA, que é a questão de darmos um reordenamento na arborização de Aracaju. O que tem acontecido infelizmente, tem a questão da educação ambiental, ou a educação de modo geral, né? Basta-se dizer que 80% a 90% das mudas que foram plantadas no ano passado não sobreviveram. E alguns fatores têm que ser colocados, algumas hipóteses levantadas. Uma é realmente o vandalismo. As pessoas elegem a árvore como um mal. Seja ele porque está fazendo sombra e essa sombra está abrigando marginais. É porque subindo na árvore ela simplesmente consegue adentrar ou ver o que tem dentro da residência. É outro fator. Porque está prejudicando a calçada. Vamos extrair essa árvore, ou suprimir-la. Vamos extrair porque essa árvore está prejudicando a fiação elétrica. Então isso é uma coisa que já vem há anos e anos acontecendo em Aracaju, que é a supressão de árvores sem motivos, onde a SEMA é quem faz o laudo e diz, olha, só realmente fazemos supressão de árvores quando não se tem, é extremamente necessário. Basta-se dizer também que foi colocado alguns cachepôs, que é a proteção das mudas do ano passado, e muitas foram utilizadas, são roubadas na verdade, desviadas e utilizando como galinheiro, porque ela era de metal, então junta 3, 4, faz um galinheiro. Então a questão da educação é importantíssima nesse processo. Então a nossa proposta é trabalharmos com as escolas, através da educação ambiental, que eu acho que essas crianças que é o futuro desse país, né? Não podemos esquecer jamais de trabalharmos essas crianças. Então nós temos agora como programa, e o programa chama-se Nosso Pomar, que vai abranger todas as escolas, onde nós iremos estimular essa periferia, principalmente, para as pessoas voltarem a plantar as árvores frutíferas no fundo da sua residência. Com isso, nós iremos estar com a suplementação alimentar, né, evitando os refrigerantes e voltando a tomar aquele suco caseiro no fundo da residência e melhorando essa arborização como um todo. Então, com isso, nós estamos colocando em torno de 8, 9 mil mudas agora no início do inverno. Essa é uma proposta, vai ser lançada pelo prefeito Edivaldo Nogueira. A gente está na fase de discussão, concluindo esse projeto. Agora, secretário, quais são os números que o pessoal do meio ambiente tem? A gente está discutindo a realidade de Aracaju, mas é bom frisar de que essa questão não é só da capital. O estado inteiro, cada município tem que ter esse cuidado com a arborização. Nós estamos muito atrás, a dívida é grande com o meio ambiente no item arborização. Aracaju continua sendo uma das cidades, segundo a Associação Brasileira de Arborização, é uma das cidades que está com déficit 9 a nível de arborização. Nós precisamos, não tem em Aracaju, um inventário arbóreo, que a gente possa dizer, olha, nós temos quantas mil árvores, que espécie de árvores, em que situação fitopatológica se encontra essa árvore, se está doente, se ela tem problema fito ou se tem problema entomológico, presença de pragas e doenças. Eu acho que isso tem que ser feito, esse trabalho desse inventário aqui, para que a gente tenha uma noção exata. Agora, a gente sabe o seguinte, que existem muitas espécies não adaptadas, que essas espécies, a exemplo das casuarinas, que são aqueles, parece um pinheiro, que estão localizados na beira-mar, são plantas exóticas e que não se adaptam. Então, com isso, o galho cai, arriscado, tem acidentes. Nós temos muitas árvores ainda plantadas ainda na primeira gestão do ex-prefeito João Alves, ainda quando prefeito, no primeiro mandato. Essas árvores hoje são árvores envelhecidas, né, com graves problemas, inclusive de vez em quando tem a questão da queda de árvores. Então, que a gente precisa trabalhar, verificando a situação dessas árvores e reordenando todas as avenidas e todas as praças.
melhorando a arborização nas praças e nas avenidas, nós melhoramos esse microclima de Aracaju. Melhora a qualidade de vida, né, que é um tema mais do que atualizadíssimo e muito bem discutido. O que é que diz o arcabouço legal, né, estrutura de leis em torno dessa questão? O que é que pode e o que é que não pode? Porque não é raro você ver, às vezes o próprio poder público vai fazer reforma numa praça, suprime árvores, né, dessa praça. O que é que diz a legislação? O cidadão que está incomodado porque a árvore está na sua calçada, está quebrando a calçada dele, né? Ou o cidadão é uma árvore frutífera, o elemento fica jogando pedra e quebrando a telha. Como é que funciona essa questão legal, formal, porque tem tudo a ver? Qualquer podação ou supressão de árvores tem que passar pela SEMA, onde nossos grupos de técnicos compostos de engenheiros agrônomos e engenheiros florestais vão a campo, verificam em loco a situação dessas árvores, de posse de um laudo, é solicitado a Insurb, junto com as empresas contratadas, que realize ou não, e a podação em que forma essa podação é realizada. Então, nós temos sérios problemas ainda com a Energisa, né? Isso é notório na cidade, que são as podações que têm o único objetivo de desviar a fiação elétrica. E isso conduz a planta em diferentes sentidos. E isso provoca o próprio tombamento, porque a copa fica totalmente desuniforme. Então, é preciso capacitar esse pessoal, treinar e ter esse grau de confiabilidade e de respeito entre as instituições. Então a Energisa também não faz bem o seu papel? Não, não. Inclusive nós estamos provocando uma reunião com eles já para discutir isso, como realmente se existe necessidade de treinamento, capacitação da equipe, para que a gente possa estar fazendo realmente as podações corretas. Então quem tem uma árvore que está lhe incomodando, entra em contato com a secretaria, ela manda um técnico e quem faz a extração? A podação, a supressão é feita pela Insurb, através de um laudo nosso. Não se pode fazer supressão de árvores sem autorização. Isso provoca auto de infração. Qualquer árvore? Qualquer árvore. Não, mas é apenas uma fruteira, foi eu que plantei. Não. Qualquer árvore plantada em vias públicas só poderá ser extraída, suprimidas, através de um laudo do nosso da SEMA. Olha, são muitos temas ligados aí ao meio ambiente. Eu quero agradecer a presença do secretário. Não vamos tratar tudo hoje não, porque ele vai voltar aqui para a gente discutir especialmente a questão coleta de lixo, que ele falou no lixo, seletiva, que é uma obrigação que vai mexer com a vida de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer dona de casa. Muito obrigado, secretário, por essa entrevista aqui no nosso programa. Um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. E a gente se despede hoje com homenagem do Tribunal de Contas do Estado a Aracaju, pelos seus 162 anos. Parabéns! Pensei era tarde demais, fui deixando pra trás, parti sem querer ir. Pensei que era tarde demais, fui perdendo você, indo em busca de mim. Foi assim que eu me vi diante do mar. Agora entendo melhor, vi teus olhos no mar, logo quis te buscar pra ver. Agora não vivo mais só, encontrei meu lugar, acabei por me apaixonar. Foi então que eu te vi diante do mar. Ah, meu amor, vem me abraçar e a luz do abajur